Que a Sharpay Evans é a vilã do High School Musical, isso a gente já sabe. Porém, poucas pessoas costumam notar que isso pode não ser completamente verdade. A gente vai descobrir através dessa análise psicológica como a Sharpay pode ser também um exemplo de autoconfiança, de determinação, e por que ela também pode ser considerada uma mulher poderosa e cheia de possibilidades, ao contrário do que o filme tenta passar a respeito da imagem dela. E se você é novo aqui, muito prazer, meu nome é Helena Rache, aqui a gente faz análises psicológicas, fala sobre confiança pessoal. Eu também tenho Instagram, que você pode me acompanhar e ficar mais próximo para saber mais do dia a dia sobre psicologia. Eu sou atriz e estudante de psicologia, então se você tiver interesse nesses assuntos, se inscreva, já deixa o like. O primeiro ponto que a gente deveria discutir a respeito da Sharpay é o estereótipo. Você já parou pra pensar que existe uma espécie de vilanização das mulheres ditas hiperfemininas no cinema? A maior parte das personagens ditas hiperfemininas, aquelas que usam muito brilho, muito rosa, são meio patricinhas, são vistas como vilãs nas tramas. Enquanto as mais modestas, as mais intelectuais, aquelas que não se mostram muito, que eram mais recatadas, eram vistas como mais confiáveis e mais centradas. Tudo isso faz parte, obviamente, de um estereótipo. O estereótipo é tipo um padrão que a sociedade constrói e é uma ideia preconcebida sobre algo, sobre alguém, que acaba colocando pessoas ou grupos sociais dentro de caixinhas. Isso acaba criando rótulos e padronizando certos tipos de comportamento que, na verdade, às vezes não tem nada a ver com o que eles aparentam. Estereótipo é uma ideia que a gente cria a respeito de alguém sem antes mesmo ter o tempo de conhecer aquela pessoa. E eu acho que o exemplo da Sharpay é bem interessante pra gente discutir essa questão. A Sharpay tem aquele jeito dela super exagerado, ela usa muito rosa, muito brilho, muitos acessórios, tem um jeito extravagante de ser, de falar, de se posicionar. Isso para muitas pessoas causa uma espécie de desconforto aparente, que acaba muitas vezes descredibilizando a Sharpay e fazendo com que as outras pessoas não a levem tão a sério. A gente pode perceber que o mesmo acontece com outras personagens que a gente já analisou aqui. A Cher de Patricinha de Beverly Hills, que eu já fiz análise. A Elle Woods de Legalmente Loira. Personagens que eram inteligentes, eram capazes, porém sofriam essa espécie de preconceito por conta desse rótulo, né, de serem patricinhas, de serem mais fúteis, superficiais. Esse rótulo que colocam na Sharpay acaba fazendo com que ela se torne antagonista do filme. A vilã, mesmo sem ter motivos suficientes para isso. A gente entende que muitas vezes o filme precisa mesmo ter esses elementos opostos para criar essa contradição, criar esse conflito para que exista uma história. Então sempre vai precisar existir os heróis, os mocinhos e os vilões. Por mais que a gente saiba que na vida não é bem assim. Às vezes você é vilão de alguém e mocinho na história de outra pessoa. Mas no filme isso tudo tem que ser um pouco estereotipado para que ocorra uma trama. E eu entendo que existem certas coisas que fazem ela ter esse aspecto negativo e a tornem vilã. Por exemplo, o fato dela querer, de certa forma, desfazer o casal principal, o Troy e a Gabriella. Isso realmente é uma conduta errônea, porque afinal ela tá tentando interferir na liberdade dessas duas pessoas que só queriam ficar juntas. Porém, esse não é o ponto que chama mais atenção na Sharpay, apesar de ser o que mais fica em evidência. Porque ela, por si só, é uma pessoa com muitas qualidades. E eu acho que uma das coisas mais interessantes a respeito dessa personagem é o quanto que ela faz as coisas por ela e para ela. A gente pode perceber que ela não se veste pra impressionar alguém específico, nem o Troy, por exemplo. Ela se veste por ela mesma, porque ela gosta das roupas dela, porque ela se sente bem sendo ela mesma. Porque ela realmente tem essa confiança interna de que ela é uma diva e, enfim, isso é divertido também. E a confiança da Sharpay incomoda muita gente. E ela, inclusive, sofre bullying muitas vezes durante o filme por conta disso. Hoje em dia a gente tem visto que isso tem se modificado um pouco mais dentro da nossa cultura. Hoje em dia a gente valoriza mais mulheres que se acham bonitas, independentes, fortes, confiantes. Mas na época que o High School Musical foi lançado, a gente ainda estava passando por essa espécie de transição. Então, muitas pessoas que hoje em dia amam a Sharpay e enxergam o valor dela, antigamente viam ela como vilã, porque realmente dentro daquela época ela era taxada como vilã. Na época que o High School Musical foi lançado, não existia essa ideia tanto assim de proatividade das mulheres, de protagonismo feminino. Todo ato de confiança partindo de uma mulher era visto como soberba, como uma conduta inadequada, e o certo era ser a Gabriella ali, quietinha, que também não tem nada de errado, não quero vilanizar a Gabriella agora. Porém, quero que vocês entendam que existem outras formas de ser e de estar no mundo, não existe uma forma apenas correta. Eu acho que a Sharpay, ao longo do filme, tem uma forma muito original de expressar quem ela é, apesar dela ter sido tão vilanizada durante essa trama. A Sharpay é uma personagem que expõe muito o que ela quer. Inclusive, ela se impõe em situações que a maioria ficaria sem jeito ou não saberia o que fazer. Isso é muito nítido quando a gente observa as atitudes dessa personagem ao longo do filme. A grande verdade é que tem muitas pessoas que se colocam numa posição passiva
diante da vida, porque elas têm medo de dizer o que elas sentem, elas têm medo de desagradar alguém, e pessoas que não possuem esse medo, como por exemplo a Sharpay, elas muitas vezes podem ser mal interpretadas também por conta disso, porque essa segurança, essa confiança que elas esbanjam, muitas vezes fere o ego das pessoas que não conseguem conviver com esse tipo de pessoa, porque isso demonstraria para elas que elas são vulneráveis e que elas não estão vivendo a vida de acordo com o que elas mesmas gostariam de estar vivendo. Isso é um pouco complexo, mas é bem interessante, bem real se a gente for analisar. Se tem uma pessoa que é super confiante e te incomoda, se ela passa numa sala e todo mundo olha para ela e realmente ela tem esse ar de confiança, por que que aquilo te incomoda? Eu acho que a gente sempre deve olhar o porquê que aquilo nos afeta e não tentar descredibilizar uma pessoa ou julgar uma pessoa pelo que ela aparenta ser ou pelo que ela esbanja pro mundo. Na realidade, a gente tem que entender os nossos próprios conflitos internos e por que que aquela pessoa tá despertando na gente aquele tipo de sentimento, e não o contrário. Porque senão a gente nunca vai conseguir resolver as nossas próprias questões internas. Outro ponto bem interessante e controverso que a gente poderia discutir sobre a Sharpay é a ambição. A Sharpay tem uma ambição, ela tem um desejo de ser maior do que ela é. Muitas pessoas associam a ambição como se fosse algo exclusivamente negativo. Ser uma pessoa ambiciosa é ser uma pessoa egoísta, que não se importa com os outros, que passa por cima de todo mundo, quando na realidade não precisa ser necessariamente assim. Ser ambicioso nada mais é do que ter um desejo grande de conquistar algo, uma posição melhor no trabalho, um estilo de vida de acordo com aqueles valores que você acredita, por exemplo. E se uma pessoa realmente deseja alcançar o sucesso, você concorda que ela tem que ir um pouco além do que a maioria acredita e valoriza. Ou seja, para você conseguir um certo nível de status, vamos dizer assim, dentro do seu emprego, da sua profissão, da sua vida, você precisa ter uma ambição que corresponda às suas expectativas. E eu acho que a Sharpay é um clássico exemplo disso, porque a ambição que existe dentro da Sharpay que vai ser a mola propulsora para que ela alcance as coisas que ela quer alcançar. Muitas pessoas confundem ambição com ganância. E são coisas diferentes que não precisam estar necessariamente interligadas. Nem sempre os ambiciosos são pessoas gananciosas que querem passar por cima de todos, de todo mundo, para conseguir algum lugar. Pessoas ambiciosas são centradas nos seus objetivos, mas elas não são necessariamente super egoístas, como a gente tende a confundir. E se a gente for analisar ao longo dos filmes, é claro que a Sharpay errou muitas vezes, mas ela é uma garota super dedicada, esforçada, talentosa. E muitas vezes essa faceta da personalidade dela de ser ambiciosa e até muitas vezes gananciosa, é o que faz ela conquistar as coisas que muitos outros personagens não conquistam ao longo dos filmes. Se a gente não tem ambição, a gente se torna totalmente passivo diante do mundo. A gente fica recebendo ordens e nunca agindo de acordo com os nossos próprios desejos e impulsos. A Sharpay, mais do que qualquer outro personagem ali do filme, tem essa proatividade, tem esse desejo de conquistar algo a mais, e eu acho isso uma qualidade muito significativa da personalidade dela. Ela realmente coloca o esforço e a dedicação nos projetos que ela participa. E eu acho isso uma lição muito importante pra gente levar pra vida. Porque se você não assume a responsabilidade pela sua vida, pelos seus desejos, ninguém vai fazer isso por você. A gente também tem que começar a se apropriar dos nossos desejos, das nossas responsabilidades. E eu não tô falando aqui pra você se cobrar ou se culpar por não ter conseguido atingir tal meta, enfim, longe disso. Mas o que eu tô falando é que você, mais do que qualquer pessoa, tem que entender quais são os seus desejos, porque senão você sempre vai ficar à mercê do que os outros querem pra você ou do que as pessoas falam que você precisa. E não é bem assim. A gente tem os nossos próprios desejos. E a Sharpay é um grande exemplo disso. Assim como o Ryan, que é o irmão dela, ela é realmente apaixonada por tudo que ela faz, pelo teatro, pela dança, pelo canto. E eu acho que de todos ali, ela é a única que nutre uma paixão real pelo teatro. E, gente, eu fiz teatro. Eu sou atriz, então eu posso dizer, você precisa ter uma paixão muito grande para conseguir se dar bem nessa profissão. E não só paixão, é claro que envolvem outras coisas, mas se você não tiver paixão para seguir nessa profissão, você pode seguir em qualquer outra. Você não vai conseguir, porque é muito difícil, sabe? É uma dedicação, um esforço, um trabalho que muitas pessoas acabam não enxergando, porque é um trabalho realmente muito minucioso, sabe? E eu acho que a Sharpay realmente demonstra essa dedicação. Outra coisa interessante pra gente notar a respeito dessa personagem é a evolução que ela faz ao longo do filme. Ao longo dos 3 filmes, né? Ao longo dos 3 filmes, a Sharpay demonstra uma grande evolução da personalidade dela. Inclusive, em relação à conduta dela. Vocês lembram no final do filme 2 que ela dá o troféu pro irmão dela
em vez de receber pra ela sozinha, que ela aceita todo mundo cantar, em vez dela é só fazer o papel principal. Isso tudo são mudanças que essa personagem vai adquirindo, que vai trazendo ela mais pra realidade, que é amadurecer, do que é deixar o outro também brilhar e ter sua experiência. E é preciso muita humildade pra conseguir integrar esses conceitos, por mais que eles tenham sido introduzidos de forma tardia na vida dela. Quando a gente é bebê, e a gente acha que o mundo tá ali pra nos servir, a gente vai crescendo com essa expectativa de que o mundo é lindo e de que tudo é perfeito. Mas à medida que isso vai se desconstruindo e que a gente vai tendo frustrações na vida, a gente acaba percebendo que a vida não vai ser sempre do jeito que a gente quer. O que aconteceu com a Sharpay é que ela não teve muitas frustrações na vida. A gente pode ver, os pais dela são ricos, ela sempre teve tudo que ela quis, ela sempre ganhou tudo que ela se propunha a fazer. Então, esses embates que ela teve com o Troy, com a Gabriela, acabaram fazendo com que ela amadurecesse parte da personalidade dela, que por alguma razão não conseguiu amadurecer ao longo desses anos que ela foi se desenvolvendo. Então, como diz aquela famosa frase, existem males que vêm pro bem. Talvez todas essas coisas que ela teve que passar, todas essas provações, esse deixar de ser sempre o centro, tenha sido bom pra ela no final das contas, porque ela ia se frustrar em alguma hora, em algum momento da vida. Muitos pais têm medo de deixar as crianças se frustrarem, têm medo de deixar o mundo aparecer e acabar com os sonhos delas. Porém, isso é muito importante pra gente flexibilizar a nossa capacidade cognitiva. Então a gente consegue perceber que ela é uma personagem super diferente de como ela iniciou. E ela só conseguiu se desenvolver e se tornar essa pessoa melhor porque ela realmente já tinha essa fagulha dentro dela, que por alguma razão não foi despertada porque nunca teve a necessidade de ser despertada. Como ela sempre teve tudo o que ela queria, ela nunca se debateu com essas situações. Mas agora que ela se debateu com todas essas situações, que ela não conseguiu Troy, que ela não conseguiu vencer os musicais que ela queria, enfim, ela conseguiu se defrontar com isso e amadurecer. Eu acho que isso foi bem benéfico. Bom, é isso. Se inscreva no canal se você gostou da análise, curta, compartilha, enfim, faço vídeo pra vocês aqui. Um beijo!